Hoje vamos tratar sobre as penicilinas e as cefalosporinas. São duas classes de antibióticos que têm a presença do anel beta-lactâmico em sua estrutura química em comum. Eu vou voltar um pouco na história dos antibióticos, porque no ano de 1929, Alexander Fleming percebeu a inibição de uma cepa de Staphylococcus a partir de um acidente, de trabalho, aonde se misturou junto nessa cepa o fungo Penicillium notatum. Entretanto, só no ano de 1939 que a penicilina foi isolada e aí na década de 40 deram início a uma era de antibióticos. Hoje a gente dispõe de muitos no mercado, por mais que hoje em dia não lancem tantos antibióticos ao mesmo tempo, a gente dispõe de muitos antibióticos no mercado para infecções bacterianas. Entrando um pouco no mecanismo de ação das penicilinas e das cefalosporinas, vale ressaltar que o mecanismo de ação delas é igual. E, basicamente, eles interferem na última etapa da síntese da parede bacteriana de forma irreversível, a partir das proteínas ligadoras de penicilinas. E aí, vai ocorrer a lise da bactéria por meio de pressão osmótica. Vale lembrar que o anel beta-lactâmico é essencial para a atividade farmacológica. E a ação vai ocorrer de forma diferente em bactérias gram-positivas e gram-negativas, dado o fato que as proteínas ligadoras de penicilinas, nas bactérias gram-positivas, são mais expostas do que nas gram-negativas. Então, é mais fácil, entre aspas, de ocorrer essa ligação. Pode-se notar aqui as estruturas básicas de uma cefalosporina com a estrutura básica de uma penicilina, onde em verde encontra-se a presença do anel beta-lactâmico, que é responsável pela atividade farmacológica. Entretanto, ao lado, você já começa a notar diferenças, aonde na estrutura da penicilina você encontra um anel de 5 membros e na estrutura da cefalosporina um anel de 6 membros. Além disso, há apenas uma possibilidade de mudança no radical de uma penicilina, enquanto as cefalosporinas permitem que haja 2 tipos de mudança em 2 radicais diferentes. A respeito da resistência bacteriana, ela é dada pela presença de beta-lactamases, que são enzimas mediadas por plasmídios, que acabam fazendo a destruição do anel beta-lactâmico. Isso é dado a partir de uso indevido de antibióticos. Já existem cepas que são resistentes, mas o uso racional de antibiótico ele é muito importante e esse é um dos motivos. Bom, uma forma de prevenir que isso aconteça, se você olhar na figura ao lado, tem a estrutura da oxicilina, que há uma grande introdução, uma introdução de um grupo volumoso no radical, e a introdução desse grupo volumoso faz com que a estrutura, o anel beta-lactâmico, de certa forma, fique protegido da ação das beta-lactamases. Passando para falar um pouco sobre os principais efeitos adversos, tanto as penicilinas quanto as cefalosporinas, em geral, vão apresentar reações de hipersensibilidade, podendo ou não ter associação de reações anafiláticas. Bom, vale ressaltar que os pacientes que possuem alergia à penicilina não podem fazer uso da classe das cefalosporinas, uma vez que eles possuem uma estrutura química muito parecida, mesma ação e relativamente os mesmos efeitos no organismo. Então, não pode ser feito esse uso, essa troca, Ao invés de usar uma penicilina, usar uma cefalosporina por conta do paciente ter uma reação de hipersensibilidade. Isso não pode ser feito.
Ainda falando um pouco sobre as cefalosporinas agora em específico, elas são divididas em gerações, entre a primeira, segunda, terceira e quarta, e hoje já se fala em geração avançada ou quinta geração, né? Mas a principal diferença entre as gerações das cefalosporinas é a resistência que esses fármacos têm à ação das beta-lactamases. Ou seja, se determinado medicamento ele vai ser tão suscetível a ser destruído por ação dessa enzima, ou se ele vai ser resistente e eficaz no tratamento sem ser destruído pelas mesmas. Vale lembrar, né, que o anel beta-lactâmico ele é essencial para a atividade das cefalosporinas, também das penicilinas, né? Mas aqui no caso, por conta das gerações, são divididas apenas as cefalosporinas em gerações. E ao você destruir esse anel, você tem a ação da cefalosporina inativada, da penicilina também. Então, o desenvolvimento de gerações para cefalosporinas foi para tentar fazer com que esses fármacos fossem resistentes a essas enzimas e poder proporcionar um tratamento melhor sobre as cefalosporinas, falando agora um pouco sobre a farmacocinética, né? Ela tem uma escassa absorção oral, então a administração das cefalosporinas vão ser preferencialmente intravenosas ou intramusculares. Ela possui uma distribuição em todos os líquidos corporais e sua eliminação ocorre por meio da secreção tubular ou filtração glomerular. Sobre a farmacocinética das penicilinas, a administração vai depender da estabilidade daquele fármaco específico, mas a administração oral vai ter uma absorção incompleta e pode vir, com certeza, a acometer a flora intestinal. Vale ressaltar que as penicilinas atravessam a barreira placentária, mas se você pegar os antibióticos, elas ainda seguem sendo as mais seguras de ser usadas durante a gestação. Elas não apresentam efeito teratogênico, não causando dano nem à gestante nem ao feto. E comparado então a todos os outros antibióticos, elas, né, a classe das penicilinas é a classe mais segura para ser usada por gestante. A sua excreção ocorre também por secreção tubular e por filtração glomerular. O intuito desse vídeo é explicar de forma simples e reduzida como funcionam os principais aspectos dos antibióticos que possuem um anel beta-lactâmico na estrutura. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção para a penicilina G, né, que é a bezetacil, que é uma formulação de depósito de liberação lenta, que alcança níveis séricos adequados por 28 dias no paciente e é administrada de forma intramuscular. Vale lembrar também que sobre a biotransformação, né, a penicilina G tem uma biotransformação significativa em pacientes que possuem a função renal reduzida. Eu coloquei esse slide porque uma forma de eu estudar e de eu identificar o fármaco no qual eu vou responder um exercício ou tudo mais, me ajuda muito se a classe dispõe de nomes parecidos. No caso aqui, a gente pode notar que as penicilinas, em sua grande maioria, vão possuir a terminação cilina e as cefalosporinas, em sua grande maioria, também vão apresentar o prefixo cef, né? E isso ajuda na hora de memorizar nome, principalmente quando se tratam de vários medicamentos na mesma classe,
Também gostaria de chamar uma atenção sobre a meticilina. Ela não é usada com muita frequência em prática clínica, mas ela tem uma função interessante quando a gente fala sobre resistência, porque ela é usada para determinar a resistência do Staphylococcus aureus. Em meio de exames laboratoriais, pode ser utilizada como um antibiótico para determinar, sendo que as cepas resistentes hoje em dia têm cada vez mais se tornando, não só a meticilina e não só o Staphylococcus aureus, mas em geral as cepas resistentes bacterianas vêm se tornando um problema clínico muito importante. Só para finalizar, eu gostaria de agradecer por todos que assistiram e pedir para deixarem sugestões de classes de medicamentos, de bioquímica e matérias clínicas que envolvem aí o curso de farmácia, que conforme vocês pedirem, eu vou tentar atender. Lembrando que todo conhecimento é bem-vindo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.